série de meditações sobre os 10 mandamentos. Estamos hoje no 8º mandamento. Glória a Deus. Tem sido bom isso? Tem sido bom essas meditações? Na verdade são reflexões, irmãos. Nós não estamos estudando, né, os mandamentos, porque nós precisaríamos então fazer toda uma análise da evolução da lei moral de Deus até chegar em Cristo, que dá o real significado da lei. Não é esse o nosso objetivo, embora nós tenhamos pincelado esses assuntos nos 2 primeiros cultos que nós fizemos dessa série. E você pode assisti-los novamente, porque eles estão gravados. Estão na página do Face, Vanessa. YouTube. Oi? YouTube e no site. YouTube, E no site. E no site da nossa igreja. Então você pode assistir novamente para entender melhor. Nós estamos, na verdade, fazendo algumas reflexões sobre os mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos. Você se lembra deles ou não? Chegarmos até aqui? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Diga isso. Não terás. Não farás para ti imagens de escultura. Não farás para ti imagens de escultura. Nem a ela se prostrarás. Nem tampouco as adorarás. Nem tampouco as adorarás. Isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso. Lembra-te do dia de descanso. Para o santificar. Para o santificar. Ok? Esses 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento para com Deus. E a gente entendeu isso. Os outros 6 mandamentos, eles nos falarão do nosso relacionamento para com o próximo. Ok? Então, honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Ok? Aí, não matarás. Não matarás. Não adulterarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. E não cobiçarás. Não cobiçarás. Eis aí os 10 mandamentos. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E hoje nós estamos no 8º. Então eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. São apenas 2 palavrinhas, mas quão significativas são elas? Porque foi Deus quem deu este mandamento. Vamos nos lembrar que é o próprio Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. Foi o próprio Deus que estabeleceu estas normas que nós preferimos chamar de parâmetros. Lembra disso? São parâmetros para a nossa vida. E eu vou te dizer novamente, você já pensou se o mundo todo cumprisse os 10 mandamentos? Nós viveríamos num paraíso? Ninguém vai roubar, ninguém vai mentir, ninguém vai cobiçar, todo mundo vai adorar a Deus. Olha, seria uma grande bênção. Viveríamos muito bem. E é por isso que são parâmetros então para a nossa vida. Parâmetros. Não furtarás. Repita comigo, não furtarás. Não furtarás. Em outras palavras, não serás ladrão. Querido, no direito, na legislação brasileira, há uma diferença entre furto e roubo, né? Mas a gente não vai estar entrando nesses melindres hoje, tá? Então, quando a gente falar, às vezes furto ou às vezes roubo, a gente está falando a mesma coisa, que é tirar algo de alguém. Queridos, há muita coisa envolvida por detrás dessas simples palavras. Primeiro, que o ato do roubo, ou o ato de tirar algo de alguém, à força, ou mediante fraude, mediante engano, ela viola alguns princípios de Deus. E eu quero citar 4 desses princípios rapidamente com você. O primeiro princípio que é violado quando há um roubo é o princípio do amor. Está comigo ou não? Então eu devo fazer aos outros aquilo que eu quero que façam comigo. E é claro que ninguém rouba a si mesmo. Então se eu não quero que façam isso comigo, eu não devo fazer aos outros. E isso é um princípio do amor. O segundo princípio violado do ato do roubo é o princípio que Deus estabeleceu da semeadura e da colheita. Glória a Deus. Lembra? O princípio é esse: você colhe tudo aquilo que você planta. E na verdade, tudo aquilo que a gente adquire ou tem deve ser fruto do nosso esforço anterior. Então eu trabalho, eu me esforço para ter algo.
No ato do roubo, eu quero cortar esse princípio, eu quero ter algo sem me esforçar para conquistar aquilo. Está me entendendo? Então, se Deus estabeleceu uma lei, um princípio da semeadura e colheita, no roubo nós queremos colher aquilo que não plantamos. Então, eu quero ter aquilo, ao invés de trabalhar para ter, eu vou lá e tomo do outro. É mais fácil, né? Então eu estou violando um princípio. Então, se o primeiro princípio é o amor, o segundo princípio violado no ato do roubo é a semeadura e a colheita. Terceiro princípio que está sendo violado no ato do roubar é o princípio do respeito. Quando eu tomo aquilo que não é meu, quando uso aquilo que não é meu, isso não é respeitável. Eu não estou respeitando o próximo quando eu utilizo aquilo que não é meu, que não foi conquistado por mim, que não me pertence por direito legítimo. Isso é um desrespeito, é desrespeitar a propriedade de alguém, desrespeitar aquilo que o outro tem. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho, se existem justificativas ou não para isso, mas é um desrespeito. E o quarto, talvez o mais importante princípio violado do ato do roubo, e agora eu estou falando para a gente que conhece a Deus, que somos nós, é o seguinte: alguém que rouba não confia que Deus pode supri-lo. Eu tenho necessidade, por isso eu roubo. Já ouviu essa história? Não, eu estou em necessidade, por isso eu roubo. Querido, mas se você é um filho de Deus, e se você um dia ler os 10 mandamentos, você vai entender que a sua necessidade não é justificativa para o roubo. Está comigo ou não? Amém. E é por isso que é importante que a palavra de Deus seja pregada e ensinada. Mesmo em necessidade, isso não justifica o roubo. Há algumas situações em que é atenuado o ato do roubar, em algumas situações extremas, na lei dos homens, mas nós estamos falando da lei de Deus. Por quê? Porque eu devo crer que Deus pode me suprir, que Deus é poderoso para me suprir, e que Deus vai usar circunstâncias e situações e pessoas para que eu seja suprido. Aleluia? Ok. O outro argumento que as pessoas usam, né? Não, eu tenho necessidade, e a pessoa de quem estou roubando, ela tem muito. Ela nem vai sentir falta. Se eu roubar, nem vai sentir falta. Isso também não é justificativa, porque é o ato que está sendo analisado. Não importa se o outro tem muito ou tem pouco, o ato não é aprovado por Deus. Deus o inseriu na lista de mandamentos. E a promessa que nós temos, irmãos, isso é para estimular a tua fé, e hoje foi dito aqui, deste púlpito, Deus prometeu cuidar de cada um de nós. Amém? Eu queria ler esse texto com você. É um texto que a gente conhece, mas é tão importante quando a gente lê o texto. É Mateus capítulo 6. Vamos ler esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha Jesus Cristo falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Essa pergunta é fundamental. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Antes da gente continuar a leitura, deixa eu te explicar o que Jesus está dizendo aqui, porque esta é a chave de tudo. Ele está dizendo assim: se Ele te dá a vida, que é maior do que o alimento, a vida é maior. Se Ele te deu o maior, como não te dará o menor? E Ele diz: não é o corpo, Ele te deu o corpo. O corpo é maior do que as vestes que o cobrem. Se Ele te deu o corpo, você acha que Ele não tem poder de te dar as vestes também? Então a ideia aqui é assim: se Deus tem o poder de te dar o maior, será que Ele não tem o poder ou não quer te dar o menor? Esta é a pergunta para a gente pensar. Aí ele mesmo diz, verso 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, e eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, a conclusão de Jesus: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, no nosso contexto aqui, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isso é importante, eu vou repetir. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas vocês devem o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus! Texto tremendo esse, não? Tremendo, tremendo. Que poderia render muita coisa aqui, mas o que estamos enfatizando é que Jesus Cristo nos disse para não sermos dominados pela ansiedade pela vida. Então nós que conhecemos a Deus precisamos crer, como diz o texto, que há um Deus que cuida verdadeiramente de nós. Ele está cuidando da nossa vida. O texto não está dizendo para você não ir trabalhar. O texto não está dizendo para você não buscar as coisas. O texto está dizendo: não confie nos seus próprios esforços somente. Confie que há um Deus que está cuidando de você. Os puritanos, um grupo muito precioso na história da igreja, eles tinham um lema muito interessante, que era um povo trabalhador. Os puritanos eram um grupo que conseguia aliar vida piedosa com vida de estudo. Era algo assim, aquele equilíbrio que todos nós buscamos. Muito estudo, muito conhecimento, ao mesmo tempo muita devoção, muita oração e muito trabalho, porque o trabalho era tido como uma bênção de Deus. Esses dias eu estava falando numa escola bíblica de jovens sobre a bênção do trabalho, porque tem gente que pensa que trabalhar é maldição. Tem gente que diz lá: é maldição, e o dia que eu for para o céu, se eu me encontrar Adão, ele vai se ver comigo. Nós vamos ter uma conversa séria, porque por causa de Adão é que a gente trabalha. Não é, irmão. O trabalho Deus deu antes do pecado, para Adão cultivar a terra, para Adão guardar o jardim. Já havia trabalho, porque trabalho não é maldição do pecado. O que foi maldição do pecado é que o trabalho se tornou extremamente penoso, porque a terra agora era adversária do homem, e ele teria que cultivá-la com muito esforço, mas o trabalho já existia. E os puritanos diziam assim: nós trabalhamos para a glória de Deus, mas nós não dependemos do trabalho, nós dependemos de Deus, a ponto de, se por enfermidade ou qualquer outra dificuldade não pudermos trabalhar, cremos que continuaremos a ser sustentados pelo Senhor que cuida de nós. Isso é fé. Que quem sustenta não é o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é o meio de você desenvolver habilidades. O trabalho é porque Deus não criou ninguém para ser preguiçoso. Deus não criou ninguém para viver na ociosidade. Você precisa crescer, produzir, e em qualquer idade da vida. Há um tempo na vida em que a gente trabalha de forma a ganhar o sustento, e há uma fase da vida onde a gente não precisa mais trabalhar para ganhar o sustento, mas precisa trabalhar.
precisa fazer alguma coisa, porque trabalho deve ser visto como uma bênção de Deus. Mas não é o trabalho que nos sustenta. Quem nos sustenta de fato, além do trabalho, é o Senhor nosso Deus. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem permite que a terra esteja em equilíbrio, é Ele quem permite. A gente ora, não sei se você faz isso, mas nós quando oramos pelo alimento, a gente sempre inclui essa frase: Senhor, nós te agradecemos por todas as mãos que trabalharam para que este alimento chegasse aqui. Você já imaginou quanta coisa foi necessária para você comer o seu arroz com feijão? O agricultor preparou a terra, jogou a semente, trabalhou aquela terra, esperou aquilo germinar. Olha, você imaginou todo o processo? Colheu aquele alimento, embalou aquele alimento, alguém foi buscar lá na roça, trouxe para o mercado, para que você pudesse ir lá comprar, e mãos abençoadas e preciosas dentro da sua casa preparassem aquele alimento para que você comesse. Muitas mãos trabalharam, porque trabalho é a bênção de Deus, e Deus sustenta e abençoa aqueles que trabalham. Mas o nosso sustento vem dele. Em Cuba, por exemplo, irmãos, quando estivemos lá, a gente viu isso. Às vezes você tem o dinheiro na mão, mas não tem um produto para comprar. Você já imaginou isso? Dinheiro não é tudo não, meus irmãos. Sem a bênção de Deus, esse mundo vai à falência. Então a gente tinha dinheiro na mão e rodamos a cidade inteira procurando manteiga. Manteiga. Não achamos manteiga. Não tinha manteiga. Na cidade toda. Não tem. Você tinha dinheiro, mas não tinha um produto. Porque se Deus não abençoar, irmãos, não adianta ter dinheiro. Então nós dependemos de Deus. Se dependemos de Deus, não precisamos usar de subterfúgios. Nós precisamos confiar no Senhor. Bom, e o famoso texto de Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Qual é a condição aqui, amados? Paulo está dizendo, e ele está falando para uma igreja que é liberal na contribuição para o reino de Deus. Ele está falando para a gente que se envolve, para a gente que se empenha, para a gente que está disposta a se doar para que o reino de Deus cresça e prevaleça. Ele está falando para uma igreja que está disposta a abençoar a obra missionária, está disposta a abençoar a vida do apóstolo. Então ele faz todas umas recomendações aqui e ele conclui dizendo o seguinte, e ele havia recebido uma oferta, não é? E ele está agradecendo e ele conclui dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, olha a expressão, cada uma de vossas necessidades. Obrigado pelo seu amém entusiasmado. Cada uma de vossas necessidades. Aí eu digo, você não está incluído nisso aqui não? Você não está contribuindo, você não está querendo, você não está se doando? Então você pode fazer isso. Se envolva, contribua, doa, participe, se envolva na vida da sua igreja. Se não com a sua contribuição financeira, com a sua contribuição de talento, com a sua contribuição de tempo, se colocando à disposição. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E eu vou te dizer, sempre há algo que você pode fazer. Sempre há algo que você pode fazer. E todo trabalho no reino de Deus, ele é digno, honroso e importante. Está comigo ou não? A gente pensa assim, a nossa visão humana, a gente está muito ainda, a gente precisa mudar o nosso foco. A gente acha assim, o ministério da palavra, que é esse aqui que eu estou exercendo agora, o ministério da palavra, ou do ensino na escola dominical que vocês tiveram agora há pouco, o ministério do ensino, da palavra, ele é mais importante do que qualquer outro ministério. Não é bem assim. Na igreja não existe essa hierarquia de importância, existe função. Todas as funções são importantes. A função da palavra, o ministério da palavra, do ensino, ele é importantíssimo. Mas há outros ministérios tão importantes quanto. A pergunta é, para que você foi chamado? Nem todo mundo foi chamado para o ministério da palavra, mas todo mundo foi chamado para um ministério. Está comigo ou não? Nem todo mundo foi chamado. Nós somos um corpo, existem funções dentro desse corpo.
Existe um ministério para o qual todos nós fomos chamados, todos, a igreja toda, eu e todos vocês aqui, todos, o mais novinho crente aqui da igreja, todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Ou seja, todos nós somos chamados para ganhar vidas para Jesus e para cuidar delas. E para isso a gente precisa estar envolvido nos trabalhos da igreja para cumprir essa missão que é prioritária da nossa vida. Amém? Aliás, existem dois grandes ministérios de todos: ganhar vidas e cuidar delas, e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Adorar a Deus e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ministério de todos. E se você não está fazendo nenhuma coisa nem outra, você precisa se envolver na igreja, porque todo cristão foi chamado para adorar a Deus e para contribuir no sentido de ganhar vidas e cuidar delas. Ok? Agora, dentro dessas dois grandes ministérios gerais, existem os ministérios específicos. Um foi chamado para cantar, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para intercessão, outros foram chamados para o diaconato. E há ministérios que a gente pensa, a Bíblia fala de uma mulher, lá em Atos dos Apóstolos, uma mulher chamada Dorcas. Lembra de Dorcas? Qual era o ministério de Dorcas? O ministério de Dorcas era o ministério da agulha e da linha. Ela costurava. Não diz que Dorcas pregou nenhum sermão, não diz que Dorcas ressuscitou algum morto, fez milagre, orou, fez... O que ela fazia? Ela costurava vestidos para as viúvas da igreja, para as pessoas necessitadas. Ela tinha um ministério, ela tinha um dom natural que ela colocou à disposição de Deus e se tornou uma obra espiritual. Você não entendeu? Vou falar de novo. Ela tinha um dom natural, ela costurava. E ela colocou esse dom natural à disposição de Deus e tornou aquela atividade natural consagrada a Deus numa obra espiritual. Aleluia. E Deus honrou tanto essa mulher que, além dela ser ressuscitada, ela e Lázaro tiveram a oportunidade, outros também, mas a gente está lembrando de dois agora, né? Ela e Lázaro tiveram a oportunidade de morrer 2 vezes. Eu não sei se isso é bom ou se isso é mal. Esse negócio de ressuscitar morto é uma coisa muito... A gente precisa perguntar se o morto quer ser ressuscitado. De repente o morto já está lá feliz da vida, está lá com Deus, e a gente aqui ressuscita, não quero, ressuscita. Esse negócio de ressuscitar morto é uma coisa muito relativa. E às vezes o camarada já está bem lá, a gente quer trazer de volta e vai morrer 2 vezes. Porque ele não vai ficar aqui para semente. Porque Lázaro foi ressuscitado, mas teve que morrer de novo. E a Dorcas também, ela foi ressuscitada, mas teve que morrer de novo. Morreu 2 vezes. Eu não sei se isso é bom, se isso é mal, eu nunca morri. Mas... estou aqui conjecturando, né? Conjecturando. A mulher, ela foi tão honrada que, além de ser ressuscitada, o nome dela se encontra registrado, para que hoje, 2000 anos depois, a gente fale sobre ela. Qual era o ministério dela? Linha e agulha. O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Olha, para pensar. Alguma coisa você sabe fazer. Você sabe abraçar? Tem gente que não sabe abraçar. Tem gente que não sabe fazer. E a gente aqui, eu tenho um problema sério. Eu sou de uma família e minha família é assim, a família da Damares é mais ainda. É um povo muito beijoqueiro, muito abraçador, e abraça, e é aquela coisa. E eu tenho dificuldade, eu respeito o jeito de cada um, mas eu tenho dificuldade, porque eu tenho um ímpeto de abraçar todo mundo. Tem gente que não quer ser abraçado. Meu pastor vai me beijar já, homem fica me beijando. Ele fica assim já, ele segura e fica assim já. Aí você vai abraçar o cara e vai assim. É uma dificuldade. Mas eu te amo assim mesmo. Você sabe abraçar? Você sabe sorrir para alguém? Você tem ouvidos, você ouve, você consegue ouvir alguém, porque às vezes as pessoas só querem alguém que as ouça, um pouco. Você sabe visitar? Você sabe fazer café? Tem gente que não sabe fazer café, nem no cafeteiro. É verdade. O café sai ruim demais, mas vai aprendendo a fazer café, a dar um copo d'água fria. Você lembra desse texto de Jesus? Aquele que dera um copo de água, um pouco de água, um dos meus pequeninos. Ô irmão, tem algo que você sabe fazer. E eu estou brincando aqui, mas eu sei que existe gente muito talentosa aqui em várias áreas. E a gente pode se colocar à disposição, entende? A gente pode se colocar à disposição para servir a Deus. Aleluia. Olha, a mãe Dite sabe fazer café, viu?
O Mendite faz um cafezão da hora, assim. E a gente toma aqui, todo domingo de manhã ela vem e serve. Deus seja louvado pela tua vida, viu, irmão? Deus seja louvado pela tua vida. Então, irmãos, nós podemos nos enquadrar em Filipenses 4,19. E enquanto a gente está se doando, porque tem gente que é assim, fala, eu não tenho nada para dar. E eu vou repetir aqui o que eu disse esses dias. Talvez, eu não tenho nada para dar. Talvez você não tenha porque não dá. Porque o segredo de Deus, e a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. E tem gente que não quer dar nada, e é por isso que não tem nada. Mas a gente pode dar, a gente pode se doar. E a gente se enquadra nesse versículo, enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Ele está olhando para você, e Ele vai suprir cada uma de suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Quero só te lembrar que o texto diz necessidades e não caprichos, ok? Deus não me deu a minha BMW esse ano. O texto diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Mas a BMW não é uma necessidade, meu. Nem aquele colar de pérolas maravilhoso. Tá? É bom ter, se puder ter, é bênção, não é pecado ter não. Mas, puxa, isso não é necessidade. Mas as suas necessidades, diz o texto, Ele vai suprir. Glória a Deus. Você pensa que acabou, mas não acabou não. Porque é o seguinte, você diz assim, mas eu nunca roubei ninguém, nem penso em roubar ninguém, eu tenho minha vida, eu sou um cara honesto, eu tive boa formação, tá? Mas deixa eu te dizer que há graduações de roubo. Existe esse roubo direto, que alguém vai lá e pega algo de alguém, e realmente furta ou rouba algo de alguém. Esse é o roubo mais conhecido. Mas há outras formas de roubo, irmãos. Por exemplo, a fraude, o engano. Isso também é roubo, é uma maneira de roubar o direito do outro. Então, preços de serviços. Se você presta serviço para alguém, você está exagerando nesses preços, né? Além do justo, além daquilo, você precisa tirar o seu lucro, claro. Mas se você está exagerando nisso, isso é uma forma de roubo. É uma forma de roubo usar peças falsas. O camarada lá trabalha com peças e ele põe uma peça usada e diz que é nova. Isso é roubo. Isso é roubo. Gente que frauda o seguro. Eu conheci gente rica, irmãos. Eu conheci gente rica que fraudava seguro. O cara não precisa daquilo, mas ele é o desejo de enganar alguém. Eu tenho que enganar alguém. E daí o outro vai ser trouxa e eu esperto. Deus está vendo isso. Isso é roubo. Gente que engana o seguro. Sabe aquele lance de levar vantagem em tudo? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente faz isso, Deus não sorri para nós. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios. Olha só que interessante esse texto. Abra comigo. Estou acabando, tá, irmãos? Provérbios, capítulo 20, versículo 23. 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando, lembra que esse texto foi escrito numa realidade agrícola, rural. E aqui a ideia do produzir e vender, já haviam balanças. Só que eles produziam lá os pesos de balança para você comprar o produto, em que você achava que estava comprando 1 quilo, mas na verdade tinha 800 gramas. Então, balança enganosa. Já naquela época, eu penso, balança enganosa, é abominação ao Senhor. Então, contextualiza isso para o tempo de hoje. Toda vez que a gente oferece algo e oferece algo por um preço e dá menos do que aquilo que a gente ofereceu, isso é roubo. Isso é roubo. E a gente não pode praticar essas coisas. Então, há esse nível de roubo, de fraude e de engano. Há um outro nível de roubo que é o da inadimplência. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Sabe aquela coisa? Não, irmão, essa semana eu te pago. Essa semana. Passa 20 semanas. Irmão, não esqueci não, viu? Semana que vem. Eu sei que existem imprevistos na vida, irmão, mas a gente sempre deve tratar as coisas com muita seriedade, nesse sentido. Se houve algum imprevisto, vá até a quem você deve e explique isso aí. Você não pode viver como se nada tivesse acontecido.
Aí você diz assim, essa semana eu te pago, irmão, daqui a 2 semanas você não pagou ainda, encontra o irmão como se nada tivesse acontecido. Paz do Senhor, como é que está? A família vai ver. E às vezes o homem pergunta assim, e você está bem, irmão? Pergunta para aquele que é o inadimplente. Ele diz assim, estou bem, rapaz, essa semana eu viajei, fui tirar férias, tirei uma férias com a minha família, nós fomos para o Nordeste, conhecemos o pastor Edmilson lá em Recife, uma grande bênção, uma tal. Ele falou, foi viajar e não me pagou. Às vezes esqueceu mesmo, mas pensa nisso. Coisas emprestadas. Você pega coisa emprestada e não devolve? Aí você está olhando e fala, o que é isso aqui na minha casa? Apareceu o quê? Um sapato, uma sandália, um vestido, um CD, um livro. Você tem livro e tem um nome lá que não é o seu. Trate de devolver, irmãos, porque aquilo não é seu. E tem gente que tem esse hábito de pegar coisas e não devolver. Pegar coisas e não devolver. Livros, roupas, joias. Não me empresta, de boa vontade, e nunca mais volta. Vai e não volta. É claro, irmãos, que às vezes nós esquecemos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para acusar você. Às vezes a gente esquece, e eu acho que agora mesmo tem gente se movimentando, eu estou vendo adotando já as coisas. Mas assim, realmente eu esqueci, rapaz, de devolver, vou devolver hoje mesmo. Então às vezes a gente esquece, aí Deus faz a gente pregar sobre essas coisas que é para a gente lembrar. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu também estava lembrando, será que eu peguei uma coisa de alguém e devolvi, esqueci? Então, Deus faz isso, né? Você esqueceu, mas devolve hoje. Né? Deus mandou a palavra aqui para você lembrar, então devolve aquilo que você pegou. Uma última graduação de roubo é a falta de integridade naquilo que a gente faz, irmãos. E isso tem muito a ver com a vida profissional. Por exemplo, você foi contratado para trabalhar quantas horas? 8 horas? Irmão, 8 horas. Você foi contratado para trabalhar, trabalha 8 horas. Não, mas ninguém está vendo, eu vou tirar um cochilo aqui no meio do serviço. Eu sei que isso não acontece aqui, eu vi que acontece do Mato Grosso para lá. Tem umas igrejas lá, que o povo lá aqui eu sei que o pessoal é batalhador, gente boa. Tal. Você prometeu um prazo, cumpra esse prazo, e se houver algum problema, justifique. Você disse assim, não, olha, amanhã está pronto. Meu irmão, pode chover canivete, amanhã está pronto. Agora, se realmente houve algum imprevisto, você justifique isso. Mas você deu uma palavra, você deve cumprir essa palavra. Pontualidade, horário. Tem gente que todo dia chega atrasado no serviço. Todo dia chega num tempo desse, de muita luta aí fora. Nós estamos em Cristo, abençoados, mas dá uma forcinha para Deus, dá. Chega no horário. Dá uma forcinha para o Senhor abençoar a tua vida. Cumpra os teus horários. Camarada chega atrasado, é para fazer 1 hora de almoço, ele faz 1h30 e no final do expediente ele diz, o chefe está passando mais cedo. Ele vai lembrar de você quando tiver que fazer um corte na empresa. E aí depois o camarada vem, pastor, a crise, está morando por uma porta de emprego. Fala, o teu chefe ele te dá uma carta de recomendação quando você saiu? Às vezes não, por sua culpa. Isso é roubar a empresa. Sem contar aquilo que eu também sei que aqui não acontece, eu ouvi dizer que acontece para lá, pessoal que traz lápis da empresa, traz sulfite da empresa, papel higiênico da empresa. Não, mas tem muito. Eles têm muito aqui. Não importa se eles têm muito, irmão. É o ato que está sendo colocado. E a pergunta é, você é íntegro? Você sabe que houve uma pesquisa nos Estados Unidos, isso é fato real, houve uma pesquisa nas grandes empresas de varejo dos Estados Unidos, as maiores delas, né? Eles fizeram um cálculo, uma empresa foi contratada para fazer em todas elas, e no prazo de 1 ano, pasme você, no prazo de 1 ano, eles tiveram uma perda de 10 milhões de dólares de gente que era cliente, entrou e furtou alguma coisa da loja. Então, algo que foi furtado pelos de fora, 10 milhões de dólares. E sabe que tem gente que furta só para o hobby, ele não precisa, mas é adrenalina de pegar alguma coisa sem ninguém ver. Uau, ninguém viu. Mas pasme você, furtos internos dos funcionários das empresas, dos colaboradores das empresas, o prejuízo em 1 ano foi de 15 milhões de dólares. Então, os funcionários
roubaram mais do que o pessoal de fora. Claro, o pessoal de fora não tinha tanto tempo para roubar assim. O pessoal de dentro tinha mais tempo, estava lá o tempo todo e maquinava. Como é que eu vou pegar isso? Como é que eu vou pegar aquilo? Os caras fazem de tudo para pegar coisas da empresa. Então você tem uma soma de 25 milhões de dólares. É muito dinheiro, irmãos. 25 milhões de dólares de roubo. E não importa se é um lápis, ou se é um navio, um helicóptero que foi roubado. É roubo. E Deus abomina isso. Agora, qual é a solução para isso? Qual é a solução para o roubo? Esse silêncio de vocês, ele me comove assim. Qual é a solução para o roubo ou para o ladrão? Qual é a solução? Quando ele tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Primeiro é o seguinte, é trabalhar. Trabalhar. Olha o que diz Efésios 4, 28. Muito lindo esse texto. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aleluia, você já achou aí, ó? Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, qual é a maior prova de que um ladrão deixou de ser ladrão pelo poder do Evangelho? É quando ele começa a abençoar outras vidas. Ele começa a doar. Antes ele tirava, agora ele doa. Isso o Evangelho é poderoso para fazer na vida de alguém. Amém? Segunda coisa, restituir, se for possível. Restituir. Eu ouvi alguns testemunhos de restituição muito interessantes, mas não dá tempo da gente falar agora. Mas assim, sempre que possível restituir, sim, vou restituir. Vou restituir. Vou contar um rapidinho. O pai do pastor Marcus Witt, que é um cantor muito famoso lá nos Estados Unidos, o pai dele, quando era adolescente, ele trabalhava no armazém e ele constantemente pegava moedinhas lá do armazém para ele jogar um joguinho. Um jogo lá da época dele lá. E ele, toda hora ele ia lá, ele tinha acesso fácil, ele pegava, era coisa pouca na cabeça dele. Pegava 25 centavos, pegava 20 centavos, ia lá e tal. Mas ele fez isso durante muito tempo. Quando, alguns anos depois, já tinha saído daquele lugar há muito tempo, ele se converteu e começou a ouvir essas verdades, veio um peso no coração dele, ele fez um cálculo, por dia, 25 centavos, tal, fez um cálculo de quanto ele havia retirado da vida daquele homem lá, do dono do armazém. Ele fez um cheque e uma carta, porque já não morava naquele estado, fez uma carta pedindo perdão, dizendo que durante alguns anos ele pegava centavos lá da caixa dele, e que agora ele era um crente, um cristão, e que Deus havia tocado o coração dele para restituir os valores que ele havia pego. Mandou o cheque e a carta para o homem. O homem escreveu de volta dizendo: eu louvo a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Isso é integridade, irmãos. Se é possível restituir, vamos restituir. E se você tem um ímpeto, e eu sei do que eu estou falando, irmãos, já conheci pessoas assim. Se você tem um ímpeto do roubo, o ímpeto de tirar coisas de alguém, busque ajuda. Busque ajuda. Às vezes você tem uma enfermidade. Às vezes você é um cleptomaníaco, ou às vezes você precisa de libertação espiritual. Procure ajuda, procure seus pastores, procure ajuda para que isso seja retirado da sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você: vale a pena, vale muito a pena a gente viver de consciência livre, de consciência limpa. Okay? Eu termino contando uma história pessoal. Sim, eu vivi isso e eu sei as pressões que é isso aí. Lá onde eu trabalhava uma vez, um episódio, lá não vem o caso que era. O fato é que nós tínhamos um valor lá de cerca de 500 mil reais em espécie. 500 mil reais. Num lugar ermo e que foi oferecido aqueles 500 mil reais para mim e para algumas pessoas que estavam comigo. Isso ia dar aí uns quase 100 e pouco para cada uma, 100 e poucos mil, de repente assim, para fazer nada, era só assim, ó, finge que não me viu e 180 mil. Hoje já é dinheiro. Você queria ter 180 mil assim de repente?
Eu queria, mas honestamente. Naquela época era muito dinheiro. E aí? Não, então, 500 mil. Meu amigo, eu não pensei duas vezes. Eu falei não. Só que a pressão é grande, irmãos, porque a gente está vivendo perto de pessoas que não temem a Deus. Eu pensei até que eu ia morrer ali. Eu ia morrer dizendo não. E como eu que decidi as coisas lá, aí foi não. Mas o povo ficou bravo. Porque o povo quer dinheiro fácil. Todo mundo ficou bravo. Até o cara que ofereceu. Ele ficou mais bravo ainda. Porque eu fiz questão de que as coisas fossem feitas muito certinho. Mas, irmãos, passado anos hoje aqui contando essa história para vocês, eu não me arrependo 1 milímetro da decisão que eu tomei. Porque todas as minhas necessidades foram supridas em Deus, umas mais fáceis, outras com um pouco mais de luta, mas, irmãos, todas honestamente. E aí a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme. E dorme, não tem peso de consciência nenhuma, não houve nada errado. Não houve nada errado. Aí você fala assim para Deus, sonda-me, ó Deus. E Deus fala muita coisa, mas tem uma coisa que eu não ouço de Deus, de que eu sou um ladrão, de que eu peguei algo de alguém. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer para a sua vida também. A consciência tranquila. Ah, mas eu já fiz isso no passado. Irmão, se você aceitou Jesus, já se arrependeu, largou todos os hábitos, as coisas velhas para trás ficaram, vive em novidade de vida, ande para frente, nesta maneira que você está aprendendo agora. E Deus será glorificado na sua vida. Está vendo como é bom vir na igreja? Quem vem na igreja aprende a não roubar. Ah, se os nossos políticos viessem na igreja. Que bom seria se os nossos... Alguns que vão em algumas igrejas, mas não ouvem isso. Tem alguns que vão em algumas igrejas, mas não ouvem isso. Lá eles ouvem que Deus vai dar o Brasil na sua mão. Deus me livre. O Brasil na mão de alguns aí, não, imagina, não, Deus não faz isso não. Mas que bom se eles fossem em algumas igrejas onde eles lessem os 10 mandamentos, né? E explicassem lá, você não deve roubar. Há um Deus no céu vendo isso. E Deus tem bênção para aqueles que não pegam nada de ninguém, mas confiam que Deus é supridor de todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé.